Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Eu sou o Sandro Taliba e como essa semana tem feriado prolongado, eu vou dar uma pausa nas questões novas da Maratona Enem 2023. Esse vídeo é um compilado da primeira semana, das questões 6, 7, 8, 9 e 10. Então, vamos lá? Nesse texto de opinião, as marcas linguísticas revelam uma situação distensa e de pouca formalidade, o que se evidencia pelo... Repara que a questão está falando sobre uma situação distensa, ou seja, sem tensão, relaxada e de pouca formalidade, ou seja, usando a língua popular. Então, é isso que a gente vai procurar nas opções. De cara, a letra A pode ser descartada, porque ela fala em impessoalização ao longo do texto. Texto impessoal é uma das principais características de textos formais, acadêmicos. A letra B fala em construção de uma atmosfera de urgência, em palavras como pressa. Como a palavra pressa não é uma gíria, uma palavra popular, ela nada tem a ver com a questão. Além disso, uma atmosfera de urgência é o contrário de uma situação relaxada. Tá fora. A letra C fala em repetição da estrutura sintática. Isso é regra, é norma da língua, não é popular. Tá fora. A letra D fala em ênfase no emprego da hipérbole, como em uma refeição que pode durar uma vida. Como esse trecho parece de fato uma hipérbole, e hipérbole é uma figura de linguagem, ou seja, um recurso comum de uso informal da língua, ela pode ser a resposta certa. Já a opção E fala em emprego de metáforas, como em a vida engata uma primeira e sai em disparada. Esse trecho é, de fato, uma metáfora, outra figura de linguagem. Ela também pode ser a resposta certa. Se você tem dúvidas sobre o que é hipérbole e o que é metáfora, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. É só clicar aí no card ou no link na descrição. Como não deu para definir a resposta só com a questão, vamos ler o texto. Como uma opção fala de ênfase na hipérbole e a outra fala no uso de metáforas, é isso que a gente vai procurar no texto. Urgência emocional. Se tudo é para ontem, se a vida engata uma primeira e sai em disparada, se não há mais tempo para paradas estratégicas, caímos fatalmente no vício de querer que os amores sejam igualmente resolvidos num átimo de segundo. Aqui nesse trecho está a metáfora da opção E. Além disso, você talvez não conheça a palavra átimo, mas eu acredito que, pelo contexto, você consiga entender que ela significa um pedaço pequeno de segundo. Continuando. Temos pressa para ouvir eu te amo. Não vemos a hora de que fiquem estabelecidas as regras de convívio. Somos namorados, ficantes, casados, amantes. Urgência emocional. Uma cilada. Aqui, a gente tem mais uma metáfora, com o uso da ideia de cilada para quem tem pressa. Continuando. Associamos diversas palavras ao amor. Paixão, romance, sexo, adrenalina, palpitação. Esquecemos, no entanto, da palavra que viabiliza esse sentimento. Paciência. Amor sem paciência não vinga. Vingar aqui nesse trecho está sendo usada com sentido figurado. Significa ir adiante, dar certo. O último trecho do texto diz: o amor não pode ser mastigado e engolido com emergência, com fome desesperada. É uma refeição que pode durar uma vida. Aqui, a gente tem um trecho cheio de metáforas. O amor é comparado a uma refeição que precisa ser consumida lentamente. É aqui que aparece a hipérbole da opção D. Repara que ela não recebe ênfase, destaque. Ela é só mais um trecho da metáfora criada. Ou seja, das duas que poderiam ser certas, a que mais representa o texto é a letra E. Ficou claro? Os dois textos abordam a temática de animais de rua. Porém, em relação ao texto 1, o texto 2, como está pedindo para a gente fazer uma relação entre os textos, a gente precisa ler eles. O primeiro é a divulgação de uma feira de adoção de cães e gatos. Não tem muito o que a gente comentar sobre ele. Já o segundo conta a história de um cachorro de rua chamado Sargento. Você conseguiu identificar qual a moral do segundo texto? Ele quer mostrar que,
por não ter sido adotado, o sargento acabou sumindo sem que ninguém saiba o que realmente aconteceu com ele. Ou seja, o texto mostra por que as pessoas precisam adotar os animais de rua. Vamos agora ver as opções? A letra A fala que o texto 2 problematiza a necessidade de adoção de animais sem lar. Problematizar significa ver algo como um problema. De cara, ela parece ser a certa, né? Mas é preciso ter certeza, então vamos continuar. A letra B diz que o texto valida a troca afetiva entre os pets adotados e seus donos. Não tem nada que fale de troca afetiva em nenhum dos dois textos, então a gente pode descartar essa. A letra C fala que o texto 2 reforça a importância da campanha de adoção de animais. Embora num primeiro momento essa pareça certa, a gente precisa prestar muita atenção. O texto 2 não fala nada sobre uma campanha de adoção de animais. Isso fica restrito ao texto 1, mas não é isso que a questão pede. A questão deixa claro o foco no texto 2. Tá fora. A letra D fala em exaltar a natureza amigável de cães e de gatos. Tirando o abraço dos dois no texto 1, essa questão nunca é citada em nenhum dos textos. Já a letra E fala em promover a campanha de adoção de animais, o que a gente já debateu na opção C. Então a opção certa é, de fato, a letra A. Deu para entender? Ao divulgar a adaptação do jogo para questões relativas a ações e habilidades de mulheres notáveis, o texto busca... Como a questão fala da intenção do texto, a gente precisa ler. É ruivo? Tem olhos azuis? É homem ou mulher? Usa chapéu? Quem jogou cara a cara na infância sabe de cor o roteiro de perguntas para adivinhar quem é o personagem misterioso do seu oponente. Agora, o jogo está prestes a ganhar uma nova versão. A designer polonesa Zuzia Kozeska-Girard está desenvolvendo uma variação do Guess Who, nome do cara a cara em inglês, em que as personalidades do tabuleiro são, na verdade, mulheres notáveis da história e da atualidade. O texto então cita mulheres que se destacaram em suas áreas. E depois continua. A ideia é que, em vez de perguntar sobre a aparência das personagens, as questões sejam direcionadas aos feitos delas. Ganhou algum Nobel? Fez alguma descoberta? Para cada personagem, há um cartão com fatos divertidos e interessantes sobre sua vida. E então o texto termina falando sobre a campanha de financiamento coletivo. Essa questão é bastante difícil, porque as opções não apresentam uma resposta clara como a maioria das outras questões. A gente vai ter que aplicar o critério de eliminação. A letra A fala em contribuir para a formação cidadã dos jogadores. O texto está explicando a relevância das mulheres e falando sobre analisar feitos em vez da aparência. Não dá para dizer facilmente que essa resposta é certa, nem que ela é errada. A letra B diz refutar modelos estereotipados de beleza e elegância. O texto não fala sobre esses modelos, então está fora. A C fala em estimular a competitividade entre potenciais compradores. Nada a ver também, né? Já a opção D cita exemplificar estratégias de arrecadação financeira pela internet. Embora o texto fale sobre isso, esse não é o objetivo do texto, nem o assunto principal. E, por fim, a opção E fala em desenvolver conhecimentos lúdicos específicos dos tempos atuais. Lúdico está ligado à brincadeira, entretenimento. O texto não desenvolve esses conhecimentos. Ele só relata um novo jogo. Sendo assim, como as 4 últimas com certeza estão erradas, sobrou a opção A. Então ela é a certa. Complicado, né? Para convencer o público-alvo sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, essa peça publicitária apela para o ou a. Aqui, vale chamar atenção para alguns detalhes. A questão traz uma peça publicitária, um cartaz, uma campanha. E o texto da questão fala de 2 características básicas desse gênero textual: convencer o público-alvo e apelar para algum recurso. Se você quiser saber mais sobre gêneros textuais, tem toda uma playlist aqui no canal sobre esse assunto. Eu vou deixar o link no card e na descrição. O lado esquerdo da peça traz a palavra arrependimento,
que é espelhada pela foto de uma pessoa escondendo o rosto. No lado direito, a gente vê a frase causar um acidente é algo que você leva para o resto da vida. Não beba se for dirigir. Uma leitura interpretativa da peça deixa clara a ligação entre o acidente e o arrependimento. É essa apelação usada para convencer o leitor. Basta, então, a gente ver qual das opções aborda essa ligação. A letra A diz sentimento de culpa provocado no condutor causador de acidentes. Como o sentimento de culpa e arrependimento são praticamente sinônimos, fica claro que essa é a resposta correta. Mas, só para ter certeza, vamos analisar as outras opções para ver se a gente não encontra uma pegadinha de repente. A opção B diz dano psicológico causado nas vítimas da violência nas estradas. A gente pode descartar essa opção por dois motivos. A peça não apela para o dano psicológico e também não fala das vítimas. A C fala da importância do monitoramento do trânsito pelas autoridades competentes. Isso é importante? É óbvio. A peça fala sobre isso? Não. Já a opção D cita a necessidade de punição a motoristas alcoolizados envolvidos em acidentes. Não tem nada que fale de punição no texto. Tá fora. Por fim, a letra E fala do sofrimento decorrente da perda de entes queridos em acidentes automobilísticos. Mais um ponto que não é citado na peça publicitária. Logo, a resposta certa é, de fato, a letra A. Bem fácil, né? Como já é de costume, a gente vai primeiro ler a questão para ver se precisa ler o texto. Segundo os autores citados no texto, a expansão de possibilidades no campo das manifestações artísticas promovida pela internet pode pôr em risco o ou a. A gente já sabe o que procurar, então. O foco da questão é no que a internet põe em risco, ou seja, o que ela pode prejudicar. Vamos ver o que o texto diz? Ciente de que no campo da criação as inovações tecnológicas abrem amplo leque de possibilidades ao permitir e mesmo estimular que o artista explore a fundo em seu processo criativo questões como a aleatoriedade, o acaso, a não linearidade e a hipermídia, Léo Cunha comenta que no que tange ao campo da divulgação, as alternativas são ainda mais evidentes. Afinal, é imensa a capacidade de reprodução, multiplicação e compartilhamento das obras artísticas e ou culturais. Nesse primeiro trecho, o autor destaca as facilidades trazidas pela tecnologia para as criações artísticas. Continuando. Ao mesmo tempo, ganham dimensão os dilemas envolvidos com a questão da autoria, dos direitos autorais, da reprodução e intervenção não autorizadas, entre outras questões. Já nesse trecho, o autor cita os problemas trazidos pela tecnologia, principalmente em relação aos direitos autorais e à pirataria. É isso que ele quer dizer com reprodução e intervenção não autorizadas. Vamos continuar. Já segundo a professora Yaciara Froner, o uso de ferramentas tecnológicas não pode ser visto como um fim em si mesmo. Isso porque computadores, samplers, programas de imersão, internet e intranet, vídeo, televisão, rádio, GPD e etc. são apenas suportes com os quais os artistas exercem sua imaginação. A segunda autora já chama atenção para o fato da tecnologia ser apenas mais uma ferramenta para os artistas. Tendo lido o texto, a gente já percebe que o único ponto negativo citado tem a ver com direitos autorais e pirataria. Então é isso que a gente vai procurar nas opções. A letra A cita o sucesso dos artistas. Esse ponto nem é citado no texto. Está fora. A letra B fala na valorização dos suportes. A palavra suportes aparece só no fim do texto e de forma positiva. Então não é essa. Já a letra C cita a proteção da produção estética. Por estética, a gente pode entender artística, já que é esse o assunto do texto. E a gente consegue ligar proteção da produção com direitos autorais. Parece que essa é a certa, mas vamos ver as outras só para a gente ter certeza. A D fala no modo de distribuição de obras.
Isso no texto é visto de forma positiva e não como uma coisa ameaçada. Tá fora. E a letra E cita o compartilhamento das obras artísticas. Isso também é citado como uma coisa facilitada e não em risco. Então, também não é essa. Logo, a resposta certa é mesmo a letra C. Você chegou à mesma conclusão? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito para não perder os próximos. E se você quiser ver outras correções, é só virar membro do canal. Eu sou o Sandro Taliba e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!